trocar dólar por real ou real por dólar, eu vou ganhando tarifas, vou ganhando taxas com isso. E eu posso ir recolhendo essas taxas. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo aqui especificamente eu vou mostrar para vocês o que seria uma operação conhecida como pool de liquidez. Você gostaria de abrir uma casa de câmbio para você e ganhar taxa toda vez que alguém trocasse uma moeda por outra? Pois é, isso é uma pool de liquidez que você consegue abrir dentro do ambiente cripto, dentro do ecossistema DeFi, que são as finanças descentralizadas. Vamos entender como é que ela funciona, pegando a analogia com a casa de câmbio. O que é uma casa de câmbio? Uma casa de câmbio nada mais é do que um local onde você troca um ativo por outro. Em uma casa de câmbio de real com dólar, você troca real por dólar ou dólar por real. É basicamente isso. E como é que uma casa de câmbio ganha dinheiro com isso? Ela ganha dinheiro nas taxas que ela cobra por cada transação dessa, por cada troca. Quando você troca real por dólar ou dólar por real, a casa de câmbio vai ganhar uma taxa, ela vai cobrar uma taxa por essa troca, por realizar esse serviço. E você pode fazer justamente isso dentro do ambiente cripto. Abrir sua casa de câmbio e toda vez que alguém trocar um ativo por outro, você vai cobrar taxa e essa taxa vai ficar para você. Vamos ver aqui um exemplo que eu peguei aqui da casa de câmbio Wise, aqui da internet. Eu tenho aqui, ó, real e vou trocar por dólar. Eu fiz a simulação aqui de R$100. Quanto é que eu vou pagar de taxa? Quanto é que ela me cobra de taxa para eu realizar essa conversão, nessa troca de real por dólar? E é aqui que é a informação que a gente quer. Ela está cobrando aqui por essa transação, por essa conversão de real com dólar, né? R$10,65. Ou seja, se comparado aqui ao valor do nosso capital, que é de R$100, né? Ela está cobrando mais de 10% para fazer essa conversão de real com dólar. Então essa taxa fica com a casa de câmbio. E você pode abrir uma casa de câmbio dentro do ambiente cripto e ficar com essas taxas, baseado no fluxo. E é justamente isso que é uma pool de liquidez. E aqui nós temos uma pool de liquidez funcionando, rodando. Nós vemos aqui que o preço vai oscilando, e cada vez que o preço vai oscilando, nós vamos ganhando taxa em cima desse preço. Essa pool de liquidez aqui, por exemplo, é de dólar com Bitcoin. Então, toda vez que alguém trocar dólar por Bitcoin ou Bitcoin por dólar, eu vou ganhar uma taxa em cima desse fluxo de troca. Isso é basicamente a pool de liquidez. Você pega os seus ativos, coloca no mercado e toda vez que acontecer uma troca desses ativos de Bitcoin com dólar ou de dólar com Bitcoin, no exemplo que a gente deu aqui, você vai ganhando taxas com isso. Aqui nós vemos que toda vez que o preço ele vai andando de um lado para o outro, as taxas vão sendo geradas. Por exemplo, uma pool de Bitcoin com USDC, que é dólar, né? Toda vez que o preço anda para um lado ou anda para o outro, você vai ganhando taxas. Você vai ganhando taxa. Porque nada mais é o que acontece? Nada mais é do que quando o preço anda para um lado ou para o outro, o que acontece? São pessoas trocando um ativo por outro. Quando o preço do Bitcoin ele está caindo, significa que pessoas estão vendendo Bitcoin, trocando Bitcoin por outro ativo. E quando o preço do Bitcoin está subindo, significa que as pessoas estão comprando Bitcoin. E você, do outro lado, quando você é um formador de mercado, quando você abre uma pool de liquidez, você não se interessa muito se o preço está subindo ou se está caindo. Você se atenta mais ao fluxo. Será que realmente está tendo fluxo, troca, né, de um ativo por outro? Porque você ganha por taxas, você ganha por troca. Então, toda vez que o Bitcoin está caindo, você vai ganhando taxa porque você está trocando Bitcoin, e toda vez que o Bitcoin está subindo, você vai ganhando taxa porque você continua dando liquidez e trocando Bitcoin, vendendo Bitcoin na subida. Então você ganha baseado no fluxo de troca de um ativo por outro. Então é isso que é uma casa de câmbio e na verdade é isso que é uma pool de liquidez dentro do ambiente cripto. Nós temos aqui o exemplo de uma pool de liquidez que está operando. Essa pool de liquidez aqui, ó, é de dólar com real, USDC com BRLA. Então, a pool de liquidez de dólar com real. Então, toda vez que o dólar sobe perante o real, ou quando as pessoas trocam real por dólar ou dólar por real, eu estou ganhando taxa dentro dessa pool de liquidez. Para vocês entenderem aqui, basicamente, o que seria esses números aqui, né, dessa pool de liquidez aberta, aqui seria a posição, ou seja, o quanto eu coloquei de capital dentro dessa pool de liquidez, dentro dessa casa de câmbio. Aqui seria as taxas coletadas. Você vê aqui, ó, tarifas coletadas. O quanto foi que eu já recebi dentro dessa casa de câmbio.
eu já recebi aqui as taxas coletadas 21,60 dólares, é tudo cotado em dólar, então você ganha o fluxo das taxas em dólar. Então é isso, essa casa de câmbio aqui que eu abri foi de USDC com BRLA, ou seja, dólar com real. Toda vez que acontece o fluxo entre a troca de real com dólar, de dólar com real, é basicamente o mesmo exemplo do que a gente viu na Wise lá, né? Trocar dólar por real ou real por dólar. Eu vou ganhando tarifas, vou ganhando taxas com isso. E eu posso ir recolhendo essas taxas. E quando eu ver que não faz mais sentido eu ter essa operação aberta, eu vou e finalizo essa operação e pego o meu capital investido juntamente com as taxas. Então, é basicamente assim que funciona uma pool de liquidez. Ela funciona baseada no fluxo de troca de um ativo por outro e você, para dar liquidez para o mercado, para abrir essa casa de câmbio dentro do mercado cripto, você tem que ter dois pares. De Bitcoin com dólar, dólar com Bitcoin, Bitcoin com Ethereum, e você pega esses dois ativos, dois tokens, duas moedas que você tem dentro do ambiente cripto, coloca elas lá para dar liquidez para o mercado e toda vez que vai acontecendo a troca de um ativo por outro, você vai ganhando taxas com isso. Então, é basicamente assim que funciona uma pool de liquidez dentro do ambiente cripto. Então é isso, se você gostou desse conteúdo, se ficou com alguma dúvida, coloca aqui a sua dúvida que a gente responde rapidamente e curte esse vídeo, compartilha e principalmente se inscreve no nosso canal que nós vamos produzir cada vez mais vídeos explicando sobre pool de liquidez, operações dentro do ambiente cripto, informações e tudo sobre o ambiente cripto. Então, não esquece de curtir esse vídeo, comentar suas dúvidas, o que você achou desse vídeo e se inscrever no canal. Então, até o próximo vídeo.